livro apócrifo da Bíblia. Caverna dos Tesouros. E maldade! Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos. E dizem: se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim, vocês testemunham contra si mesmos, que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Serpentes! Raça de víboras! Como vocês escaparão da condenação ao inferno? Por isso, eu lhes estou enviando profetas, sábios e mestres. A uns vocês matarão e crucificarão. A outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. E assim, sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. Jerusalém! Jerusalém! É você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Pois eu lhes digo que vocês não me verão mais até que digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. Apócrifo Caverna dos Tesouros. Capítulo 51. A redenção. Teceram uma coroa de espinhos, colocaram-na sobre a sua cabeça do Messias e vestiram-na com um manto real, mas não tinham consciência do que estavam fazendo. Dobravam os joelhos, adoravam-na, e sem serem coagidos por ninguém diziam com a sua boca: Salve, Rei dos Judeus. E nota bem, meus irmãos, nem depois da sua morte, o Messias foi privado das prerrogativas reais. Os judeus gregos, escribas hebreus e os soldados romanos mataram o príncipe da glória. Os guardas de Herodes e de Pilatos discutiam sobre como cortar a túnica árabe do Messias e reparti-la entre si, porque a beleza dela a todos agradava. Igualmente o centurião, que montava a guarda junto à cruz do madeiro, testemunhou e disse diante de todos os presentes: verdadeiramente, este homem é o Filho do Pai do céu. Disse-lhes também: as leis não permitem cortar a túnica árabe real. Lançai as sortes sobre a túnica árabe, para ver a quem toca.
Quando os judeus gregos, escribas hebreus e servos do rei lançaram os dados, a sorte recaiu para um só o mais dado, guerreiro de Pilatos. A túnica árabe de Nosso Senhor Messias não tinha costuras, tecida integralmente de alto a baixo. Quando, no lugar em que estava depositado o Messias, os guardas romanos, havia falta de chuva, traziam-na ao céu limpo, e na mesma hora em que era erguida ao céu, chovia copiosamente. Igualmente o próprio sol mais dado, a quem a túnica árabe coube pela sorte, sempre que a cidade necessitava de chuva, trazia para fora e a túnica árabe operava um milagre. Por isso, a túnica árabe lhe foi tirada à força por Pilatos, e este a mandou ao imperador Tibério. Essa túnica árabe simboliza para nós a fé verdadeira, que povo algum pode sentir. 3 dádivas muito preciosas foram antigamente concedidas aos judeus gregos e escribas hebreus: a realeza, o sacerdócio e a profecia. Sobre mais túnicas árabes. O vocábulo túnica designa uma veste comprida até os pés, geralmente de cor branca e com mangas. Este vocábulo é largamente utilizado na Bíblia desde o livro do Gênesis até hoje. Portanto, na Bíblia buscamos a compreensão e o significado. No livro do Gênesis encontramos a descrição da belíssima túnica árabe de José, toda ornamentada e com 7 cores. Gênesis 37, 3-4. Jacó ou Israel amava mais José do que a todos os seus outros filhos, porque ele, José, era o filho de sua velhice, e mandou fazer-lhe uma túnica árabe adornada. Seus irmãos vieram que seu pai o amava mais do que a todos os seus outros filhos e odiaram. Número Gênesis 37, 3-4. O Messias. A profecia através de Moisés, o sacerdócio através de Arão, e a realeza através de Davi. Esses 3 dons, de que as gerações e estirpes dos israelitas se beneficiaram durante um longo período, foram-lhes subtraídos num só dia, na cruz do madeiro. As 3 coisas se acabaram e tornaram-se alheias a eles: Moisés, a Arão e Davi, a profecia pela cruz do madeiro, o sacerdócio pela intenção de rasgar a túnica árabe e a realeza pela coroa de espinhos. Também o espírito da reconciliação, que habitava no Santo dos Santos do templo, abandonou-os, afastou-se e rasgou o véu do santo em 2 partes. Igualmente a Páscoa desvaneceu-se e os abandonou, não tinham mais Páscoa a festejar. Saibas, irmãos, quando Pilatos quis impeli-los a entrar no palácio oficial, eles, Moisés, Arão e Davi, retrucaram-lhe: nós não podemos pisar no pretório, porque ainda não celebramos a Páscoa. Ao obterem a permissão de Pilatos quanto à execução de Nosso Senhor Messias, eles, Moisés, Arão e Davi, correram rapidamente ao santuário e de lá retiraram as tábuas dos 10 mandamentos e a arca da aliança, e com elas construíram a cruz do madeiro para o Messias.
Em verdade, convinha que as mesmas tábuas que carregaram o testamento carregassem também o Senhor do testamento. O madeiro da cruz do Messias compunha-se de 2 hastes, ambas da mesma altura, profundidade, comprimento e largura. O apóstolo Paulo esforçou-se com razão, para mostrar aos povos a força da cruz do madeiro, e soubessem todos que sua altura, sua profundidade, sua largura e seu comprimento abrangiam toda a terra. Quando eles Moisés, Arão e Davi, ergueram ao Messias, luz brilhante de toda a terra, e o colocaram na luminária da cruz do madeiro, apagou-se e escurece a luz do sol, e um manto de trevas estendeu-se sobre toda a terra. 3 cravos foram pregados no corpo do nosso Salvador, 2 em suas mãos e 1 em ambos os pés. Os cravos dos ladrões eram 2, um na mão direita e outro na mão esquerda. Cravos são pregos usados nas ferraduras dos cavalos. O Salvador Messias pregou o Evangelho da Promessa no continente americano. O Messias visitou e pregou nas Américas em mais ou menos aproximadamente 34 depois de Cristo após sua morte e ressurreição em Jerusalém, no Oriente Médio. O acontecimento de maior relevância registrado nesse livro Nefi é o ministério pessoal do Messias entre os nefitas, logo após sua ressurreição. A palavra do Messias está registrado no livro de João 10:16, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém conduzir estas, e estas outras ovelhas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Messias respondeu, eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 15:24. O registro da presença do Messias nas Américas está em outro livro sagrado, o livro de Mórmon, que contém o registro da comunicação do Pai com os antigos habitantes das Américas e traz a plenitude do Evangelho Eterna Promessa. O livro foi escrito por muitos profetas antigos, pelo espírito de profecia e revelação e contém um relato de 2 grandes civilizações da Américas, uma veio de Jerusalém no ano 600 a.C. e posteriormente se dividiu em 2 nações, conhecidas como Nefitas e Lamanitas. A outra veio muito antes, quando o Senhor Pai confundiu as línguas na Torre de Babel. Este grupo é conhecido como Jareditas. E eu vim para contar uma história muito importante que aconteceu com o povo nefita. Foi quando Jesus Cristo visitou as Américas. Então, assiste aí. Passaram-se 33 anos desde que os sinais do nascimento de Cristo haviam sido vistos. Para quem não lembra, os sinais eram que haveria noite, mas não haveria escuridão, e uma nova estrela apareceria no céu. Então todos saberiam que Jesus Cristo havia nascido. Mas, como eu ia dizendo, se passaram 33 anos, e como o próprio Cristo havia dito, ele morreria, e quando isso acontecesse, haveriam novos sinais. O povo nefita aguardava esse dia. Então começou uma forte tempestade, vendavais, raios, relâmpagos que estremeciam a terra. Um terremoto destruiu as cidades. A tempestade e o terremoto duraram cerca de 3 horas, mas muitas pessoas sobreviveram. Quando a tempestade e o terremoto pararam, a terra ficou totalmente coberta por uma escuridão. Não havia luz em nenhum lugar. A escuridão durou 3 dias. As pessoas não conseguiam acender velas nem fogueiras. Olhavam para o céu, mas não enxergavam sol, nem lua e nem estrelas. Então choravam por causa da escuridão, da cidade destruída, e se lamentavam por não terem se arrependido de seus pecados. Elas então ouviram a voz de Jesus Cristo. Ele lhes falou que precisou castigar as pessoas iníquas,
Mas aqueles que estavam ali ele havia poupado, e se eles se arrependessem e o seguissem, seriam abençoadas. As pessoas ficaram em silêncio, estavam maravilhadas com as palavras de Cristo. Depois de 3 dias, a escuridão acabou, e as pessoas, com alegria, deram graças ao Senhor. Uma grande multidão do povo de Nefe estava reunida ao redor do templo, e falavam de Jesus Cristo e dos sinais que haviam visto. De repente, ouviram uma voz que parecia vir do céu, mas não compreendiam o que ela dizia. Essa voz lhes fazia estremecer o corpo e arder o coração. E na 3ª vez que ouviram, com muita atenção e reverência, olharam para o céu e então puderam entender o que lhes dizia. Eis aqui meu filho amado, em quem me comprazo, e em quem glorifiquei meu nome. Ouvi. Eis que eu sou Jesus Cristo, cuja vinda ao mundo foi testificada pelos profetas. Eu sou a luz e a vida do mundo. Glorifiquei, ó Pai, tomando sobre mim os pecados do mundo. E chamou o povo para tocar as marcas em suas mãos e pés, para terem certeza que ele era o Cristo que morreu pelos pecados do mundo. E todos se curvavam e o adoravam. Jesus Cristo chamou Nefe, deu-lhe poder para batizar e ensinou a ele e outros discípulos a maneira correta de batizar. Pediu ao povo que se arrependesse de seus pecados e guardassem seus mandamentos. Ensinou-os a orar e jejuar. Depois, curou as pessoas doentes. Então, pediu ao povo nefita que aproximasse as criancinhas. Ele as abençoou. Depois, prometeu ao povo nefita que seriam abençoados por causa de sua fé. O livro de Mórmon, assim como a Bíblia, testificam a existência do nosso Salvador, o seu nascimento, vida, morte e ressurreição, e que ele visitou os povos aqui das Américas, pois ele ama seus filhos igualmente, e nos promete que se nos arrependermos e formos obedientes aos seus mandamentos, voltaremos a viver com ele. Por hoje é só. Um bom domingo a todos. Apócrifo Caverna dos Tesouros. Capítulo 52. A culpa dos judeus hebreus. Ofereceram-lhe vinagre e fel numa esponja. Pelo vinagre que lhe deram, ficava indicado que a antiga vontade deles modificara-se, passando do caminho reto para o caminho da maldade, e através do fel indicava-se o amargor da serpente obstinada, que neles habitava. Comprovaram que também eles, Moisés, Arão e Davi, pertenceram a ele Messias, que é a vinha boa da qual os profetas, os reis e os sacerdotes beberam o vinho que alegra os corações. Mas, por serem maus herdeiros, não quiseram trabalhar na vinha do meu amor. Em vez de uvas, produziram abrolhos, e o vinho que espremeram dos abrolhos era azedo. Quando pregaram o herdeiro na cruz do madeiro, misturaram para ele Messias, essa borra com o seu vinho ruim, e deram-lhe de beber do vinho da videira dos povos, mas ele Messias recusou. Dai-me da vinha que o meu pai trouxe do Egito. O Messias sabia que nele haveria de realizar-se a profecia de Moisés, que dizia-lhe respeito: vossas uvas são uvas amargas, e os seus bagos são fel, vosso veneno é o veneno dos dragões e a vossa cabeça é a de uma víbora, é isso que retribuís ao Senhor.
vez, irmão Nemésio, como o piedoso Moisés previu com os olhos do Espírito o que no futuro haveria de acontecer ao Messias, e isso que retribuís ao Messias. A vinha era um espinheiro, a saber, a comunidade dos crucificadores do madeiro, suas filhas eram as uvas amargas e seus filhos os frutos azedos. Caifás, seu chefe, a víbora traiçoeira, todos eles maus, cheios do veneno de Satanás, que é o dragão monstruoso. Ao invés da água da rocha que os israelitas beberam no deserto, deram-lhe vinagre por bebida, em lugar do maná e das codornas, fel. Mas não lhe deram de beber ao Messias numa taça, e sim numa esponja, indicando assim que a bênção do Pai se afastara dos israelitas. Isso está a significar o seguinte: quando um receptáculo está vazio e tendo acabado o seu vinho, ele Messias, é lavado e purificado com uma esponja. Assim também quando os judeus gregos e escribas hebreus crucificaram no madeiro o Messias, estava vazio a sua realeza, seu sacerdócio, e sua profecia, bem como a messianidade, e retirou-os deles judeus gregos e escribas hebreus. Dessa maneira, restaram apenas os vasos dos seus corpos, espoliados e vazios. Quando se cumpriu a lei e o tempo dos profetas, e quando Adão foi despertado e viu a vertente de água viva que lhe fora derramada do alto para a sua salvação, o Messias triunfou pela lança, e do seu flanco escorreram sangue e água. Mas estes não estavam misturados. Em uma estaca ou em uma cruz? Durante séculos se obteve a ideia que Jesus morreu em uma cruz. Mas um grupo de pessoas tem desenvolvido a ideia que Jesus tenha morrido em um poste. Seria isso verdade? O termo em grego é stauros e pode significar tanto cruz como poste. Então vamos observar um poste de um lado e uma cruz do outro. Primeiro temos que os romanos poderiam matar tanto em um poste como em uma cruz. Em um poste a morte é mais rápida, pois se perde o apoio rapidamente. Era a hora terceira quando crucificaram. Depois temos, desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Ou seja, da hora terceira até a hora nona temos 6 horas. Temos Cristo chicoteado, com sede, que carregou um madeiro. Duraria 6 horas em um poste ou em uma cruz? A lógica seria uma cruz. Temos ainda, por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Em um poste, a placa ficaria por cima das mãos e não por cima da cabeça. Para ficar por cima da cabeça era necessário uma cruz. Mas para realmente resolver o problema, temos um comentário que Tomé fez a respeito do assunto. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, então, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Vamos agora interpretar o texto. Temos que Tomé disse que queria ver o sinal dos cravos nas mãos. O que é o sinal dos cravos? Primeiro, se são cravos, são no mínimo 2. E se temos o sinal nas mãos, então temos um sinal para cada cravo. Por exemplo, se temos os sinais do cravo, temos um cravo que geraria 2 sinais, o que seria típico para uma morte em um poste. Mas sinal dos cravos não serviria para a morte em um poste, e sim em uma cruz, pois cada mão receberia um sinal de cada cravo. E aí sim o texto bíblico estaria correto. Algumas pessoas poderiam se questionar se no original grego o sinal está em singular e o cravo em plural. E podemos ver que o grego original temos singular para sinal e plural para cravo. Porque verteu primeiro o sangue e depois a água?
por duas razões. Primeiro, porque através do sangue seria dada a vida a Adão, e depois, após a vida e a ressurreição, viria água para o seu batismo. Em segundo lugar, ele, Messias, mostrou com isso que pelo sangue existe a imortalidade, mas que pela água é a mortalidade passível de sofrimento. O sangue e a água fluíram para a boca de Adão, e assim Adão foi redimido e revestiu-se das vestes da glória. O Messias escreveu-lhe a carta da redenção com o seu próprio sangue e colocou-a nas mãos do ladrão. Mataram o Messias. A religião judaica, da qual nasceu o cristianismo romano, levava implícito, e assim era entendido pelos fiéis, que tinham sido os judeus gregos e escribas hebreus que mataram o Messias. O escritor israelense Amos Oz diz abertamente: durante milênios a Igreja Católica dedicou-se a classificar os judeus como assassinos do Messias. Usam como base dois argumentos concretos. Por um lado, a crucificação do madeiro era uma forma de pena de morte desconhecida pelos hebreus. Os hebreus usavam em suas condenações o apedrejamento, a decapitação e a degola. A crucificação do madeiro era uma especialidade dos romanos, usada com os rebeldes políticos. Além disso, nos tempos do Messias, quando a Palestina e Jerusalém era ocupada pelo poder romano, as autoridades judaicas hebreus passou suas terras para autoridades romanos, tinham perdido o poder de condenar à morte. Só poderiam por blasfêmia, ou seja, por motivos estritamente religiosos. É possível que, em um primeiro momento, o Messias até tenha sido julgado pela alta corte sacerdotal e acusado de blasfêmia por ter desafiado o poder do Templo de Jerusalém. No entanto, o que os evangelhos dizem é que Sinédrio enviou o Messias ao romano Pilatos para que fosse julgado, um sinal de que não via motivos de questão religiosa para condená-lo à morte. O Messias, segundo explica um dos maiores conhecedores do tema, Paul Winter, em sua obra sobre o processo de Jesus. A confusão pode ter origem no fato de que, entre os hebreus, havia o costume de pendurar os corpos dos mortos por apedrejamento para expô-los publicamente à vergonha, diferentemente da crucificação do madeiro, na qual os condenados eram presos vivos e deixados sangrando até morrer, às vezes durante dias inteiros. O Papa alemão Bento XVI, que permitiu aos católicos conservadores, contradizendo o Concílio Vaticano II, voltar à antiga liturgia em latim. E foi ele, Bento XVI, quem voltou a introduzir na oração da Sexta-feira Santa a ideia de que os hebreus devem se converter à fé cristã. Oremos que judeus hebreus, que ilumine seus corações e reconheçam o Messias. Foi uma volta atrás, e agora se espera que Francisco, o Papa que mais respeitou e até manifestou admiração pela religião judaica, volte a retirar das orações dos cristãos qualquer vislumbre sobre a necessidade de que os judeus, a primeira grande religião monoteísta da história, precisem se converter a outra fé que não seja a deles. Mesmo sendo verdade que os evangelistas não tentaram escrever história no sentido moderno, mas sim comunicar uma mensagem religiosa, como explica Winter e confirma outro especialista, Martim de Belleuse, também é fato que dentro desses relatos, mesmo discrepantes entre eles, existe escondida uma verdade histórica que exige um grande esforço hermenêutico para se descobrir a verdade. Sepultamento do Messias. Chevitarese defende que a crucificação do madeiro, ao contrário do que narra a Bíblia, tenha ocorrido longe de testemunhas oculares, justamente porque tudo teria sido feito rapidamente e de modo a não provocar uma revolta da população. E que, também ao contrário do relato religioso judaico, não houve sepultamento do Messias, tampouco restos mortais preservados. Crucificados do madeiro não eram enterrados.
ficavam na cruz ou madeiro e, ainda vivos, aves de rapina já sabiam que os corpos não podiam se mexer. E as aves comiam olhos, nariz, bochecha, aquilo ficava abarrotado de aves de rapina comendo o corpo ainda vivo. O corpo passava alguns dias ali, 4, 5 dias, pendurado. A carne começava a apodrecer. Caía. Despencava. Cães e outros animais se aproveitavam desses restos humanos para fazer seu banquete. A prova essa tese é que foram milhares de escravos crucificados no madeiro em um período e não há registros de cemitérios ou mesmo de ossadas descobertas dos mesmos. Historicamente, crucificado no madeiro não era enterrado.